galera, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos focar, ter o nosso objetivo somente nos blocos e resolver as atividades, tá? Então, não vamos perder tempo e vamos lá. Primeiro texto é sobre o povoamento da América. De vários textos que nós temos, eu já destaquei os pontos principais deles para a gente não perder tempo, tá ok? Então, percebe que já está todo marcado aí. Povoamento da América. Período que os primeiros homens pré-históricos ocuparam nosso continente. Falo de 25 a 30 mil anos, já estudos mais recentes falam que chega até 50 mil anos atrás. Cientistas trabalham com hipóteses, ou seja, com ideias, de que a América, assim como o continente africano e asiático, já contava com populações próprias, nativas, ou seja, a primeira teoria é que já haviam pessoas em cada continente, então não houve o deslocamento, as pessoas não se mudaram de um continente para o outro. Na primeira teoria, cada um deles já morava no seu espaço. Segunda teoria. A segunda teoria é que houve o congelamento do Estreito de Bering. Que diacho é isso? Relaxa. Estreito de Bering, está percebendo aí? É uma ponte que foi feita de gelo através da Era do Gelo. Lembra do desenho, do filme? A Era do Gelo? Pois é. Seria uma ponte feita de gelo ligando a Ásia até a América do Norte. Então ficou tão frio, tão frio, tão frio, que os continentes se ligaram por uma ponte de gelo. Peraí, professor. Como é que ligou de um continente para o outro, atravessou o oceano? Relaxa, cara, é o seguinte. Esse aqui seria o nosso mapa mundi atual. Aqui seria a Ásia e aqui outro lado a América do Norte. Só que nem sempre foi assim, cara. Olha qual é a parada de sucesso. Antes existia a chamada Pangeia. Que é a Pangeia? Se tu observar direito, se tu juntar todos esses continentes, eles se encaixam perfeitamente entre si. Ou seja, vários estudos perceberam que ao longo dos anos os continentes eles vão se afastando. Se eles estão se afastando, antes, num período anterior a esse, eles estavam assim, juntos. Percebe aqui que está um colado no outro. Eles se encaixam perfeitamente. E ao longo dos anos eles foram se afastando. Quer dizer que a distância entre a Europa e a América não era tão grande quanto seria hoje. Seria bem menor. Tá ok? Essa é a ideia. Esse período aqui em que os continentes eram juntos era chamado de Pangeia. Então aqui, pai, vamos continuar a parada. Separa o continente asiático, a porção norte da América. 12 mil anos atrás, abaixou o nível das águas. Com isso, o restante da água fez uma ponte que permitiu que o homem atravessasse da Ásia para a América. Foi o que eu acabei de te explicar. Já uma terceira hipótese. Essa terceira hipótese seria que... Terceira ideia seria que os humanos teriam se deslocado, atravessado um continente ao outro através de navegações de pequeno porte. É como se o cara tivesse pegado uma canoa e atravessado de um lugar para o outro. Mas é um continente inteiro, professor. Como, cara? Relaxa, mano. Olha aí. Vamos ver de novo a paradinha de sucesso? Olha a distância entre eles. Tá aqui, ó. Primeira hipótese, atravessou aqui. A segunda, que eles atravessaram de barco, e a terceira que ele já estava aí. Mas lembra, a diferença entre os continentes era bem menor. Então, para eles era possível sim atravessar com uma canoa ou uma embarcação de pequeno porte. Tá? Através disso que eles explicam essa terceira fase. Aqui o glossário que tu tem aí na tua atividade. Atividade 1 é, segundo o texto, como o continente americano foi povoado. Aí tu tem 3 hipóteses, 3 ideias diferentes. Tu vai ver no texto e vai colocar na tua atividade. Segundo o texto, quais as provas apresentadas pelos pesquisadores que sustentaram a teoria do Estreito de Bering? Que sustentaram? Que diacho é isso, cara? Relaxa. Qual eram as provas que eles mostraram que poderiam tornar verdadeira essa história do Estreito de Bering? A prova que poderia mostrar que era possível, sim, fazer a travessia da Ásia até a Europa. Tá tudo no teu texto. Tu só vai olhar, vai perceber bacana aí onde é que tá o trecho e vai colocar aí. Galera, essa aí é só. Vamos para a próxima. Mas minto, tem a terceira.
Marque a alternativa correta. Tem 5 alternativas aí, tu vai ler e marcar apenas uma alternativa. Somente uma delas vai estar correta. Tu vai ler atentamente e vai marcar apenas uma, de caneta, viu? Segundo texto, pré-história, o surgimento do ser humano e seus períodos. A gente vai ver então o primeiro período, que seria aí destacado período paleolítico, ou idade da pedra lascada. Nesse período, as pessoas eram nômades. Olha, nômade, bacana. Que diacho é isso? Relaxa, cara. Nômade é o seguinte, é simplesmente tu chegar num local, usar todos os recursos que tu tiver lá, frutas, animais, pesca, tudo que tu tiver por lá. Quando acabar tudo isso, tu simplesmente vai para outro lugar buscar mais material, mais pesca, mais água, mais animais e tudo isso. Simplesmente isso, tá? Nomadismo, e eles eram também fazer uma caça, se voltavam para a pesca e coleta de vegetais. O que seria a coleta de vegetais? Simplesmente tu vai lá na goiabeira, tá vendo a goiaba e colhe de lá. Tá vendo a bananeira, vai lá, colhe a banana. Simplesmente isso. Os instrumentos ou ferramentas usados no cotidiano, no dia a dia deles, eram de pedra, de madeira ou de osso. Eram moldados a partir de golpes de um material mais resistente contra outro menos resistente. Ah, legal, não entendi nada. Traduz. Seguinte, o cara tá lá com um objeto de madeira, ele pode pegar uma pedra e começar a tecer, tornar ela mais afiada, ou um osso que também é bem forte, e assim eles vão tentando moldar para deixar cada vez mais afiada. A média da idade dessas pessoas, te liga só, era de 26 anos. Ou seja, uma pessoa de 26 anos naquele período era uma pessoa idosa. Pensa só. A arte na pré-história, como nas pinturas rupestres nas paredes das cavernas, eram desenhos que faziam nas cavernas tentando mostrar o que acontecia com eles ou o que eles pretendiam fazer. Por exemplo, colocavam uma caça de um mamute, que seria uma espécie de elefante bem maior do que nós conhecemos atualmente, peludo com presas grandes. Eles iam lá, desenhavam na parede das cavernas e acreditavam que com aquele desenho aquilo ia se realizar, aquilo ia acontecer. Além disso, a preocupação deles, da vida deles, como eles iam continuar vivendo, as caças e também a fertilidade, a reprodução deles. Outro texto dessa atividade, o livro de ouro da história do mundo. Nas sociedades primitivas de caça e coleta era preciso haver um pequeno excedente. O que é um excedente? É aquilo que é a mais do que tu precisa. Mas para que eles iam precisar mais do que precisavam? Eles só vão ter isso. Por exemplo, eu vou lá, vou caçar. Era muito perigoso caçar. Ou tu ia lá e voltava com a caça, ou tu era caçado. Ou tu matava, ou tu morria. Então era sempre um risco muito grande, tá? Então, quando eles aprendem a agricultura, eles aprendem a plantar, a colher, eles vão amansar também os animais. Foi uma grande descoberta para a humanidade. Isso vai crescer, vai melhorar demais. Até porque, mantendo os animais lá, eles vão se manter mais salvos. E eles também, aqui como está destacado, eles vão ter a ordenha, leite de cabra, de vaca e assim vai, a coleta de ovos e aves domésticas. Então está tudo mais próximo deles, sem tanto risco de sair e acabar não voltando. Finalzinho aqui, eles se tornaram sedentários a partir de agora. A gente viu que nômade consome todo o material, todo o recurso daquele local. Acabou aquele recurso, vou para outro local procurar mais alimentos. Acabou o alimento de local, vou para outro. Acabou o alimento de local, vou para outro. Isso é ser nômade. Agora, com a agricultura, eles passam a ser sedentários. O que é sedentário? É se fixar num local só. Já que eles já sabem plantar, já sabem colher, já sabem caçar, ou já sabem também criar animais, não é necessário sair o tempo todo. O recurso daquele local não vai acabar tão rápido. Então eles vão se fixar, vão ficar um tempo maior naquele mesmo local. E ficar um tempo maior no mesmo local é chamado de sedentário. A partir daí vão criar novas habilidades, vão descobrir mais coisas, novas ferramentas, novas ideias. Eles vão crescer cada vez mais em quantidade,
as pessoas vão aumentar a quantidade de pessoas e cidades vão começar a aparecer a partir daí, tá? Então, galera, é o seguinte, agora tu vai perceber esses quadros que tem aí e vai registrar o seguinte: as diferenças de vida entre esses dois. O primeiro, caçadores, coletores e nômades. Como era a vida deles. E aqui, agricultores sedentários. Como era a vida deles. Tu vai dizer as diferenças entre um e outro. Como era a vida dos caçadores, coletores e nômades. Como era a vida dos agricultores sedentários. As diferenças entre os dois tipos de vida. De acordo com os textos, desenhe nos quadros abaixo a característica de cada grupo. Qual eram as características dos caçadores, coletores e nômades? O próprio nome já diz, caçavam, pode botar alguém caçando, alguém coletando alimentos ou alguém se mudando de local. Do outro lado, pode fazer um desenho de agricultores sedentários, ou seja, agricultor, que ele faz a agricultura, ele planta, e o sedentário, que ele fica no mesmo local. Pessoal, mas eu não sei desenhar, não sou bom nisso, relaxa. Aquele homem palitinho já tá valendo. Tá tudo certo. Eu quero perceber se tu entendeu a ideia, ok? Próxima. História da alimentação. Já tá me dando fome essa história, olha. Os homens sempre foram onívoros. Que é isso? É comer alimentos de vegetais ou animais. Ou seja, ele não come só vegetais, ele não come só animais. Ele come de tudo um pouco. Isso que quer dizer ser onívoro. De acordo com os pesquisadores, debateu-se muito se os primeiros hominídeos, os primeiros homens, foram caçadores, realmente caçavam, ou eram ladrões de carcaça. Sabe o urubu? Morreu o animal, o urubu vai lá e vai pegar o restante da caça, o restante da carne. Essa é a ideia que eles estão debatendo aqui. Tá? Se o homem ele realmente caçava ou se ele se aproveitava do resto da caça de outro animal. Segundo o texto, foi no Oriente Médio que o homem pela primeira vez começou a ter a agricultura e a criar animais. Era uma forma de garantia contra o azar climático. Ué, como assim? Tá chovendo muito, como é que eu vou sair para caçar? Tá uma neve, fica muito mais difícil de eu conseguir caçar. Tá chovendo demais, tá muito sol, como é que eu vou fazer a minha agricultura? Se eu tenho tudo ali em mãos, sem precisar sair de casa, sair de onde eu tô, é muito mais fácil eu garantir esse meu alimento. Isso vai garantir o crescimento demográfico. Crescimento demográfico é o crescimento da população. Os humanos vão se multiplicar cada vez mais rápido. No nosso último texto, fala da relação do homem e a natureza. Falando sobre nômade mais uma vez, que quando os alimentos se esgotavam no lugar, ele se mudava, procurava outro com mais alimentos. E fala também no surgimento da agricultura há mais de 10 mil anos atrás. Com o surgimento da agricultura, aprendeu-se a estocar, ou seja, guardar e armazenar o seu alimento, planejando e se prevenindo para o futuro. As pessoas e famílias começaram a se organizar em grupos, tornando-se comunidades, civilizações, povos e nações crescendo cada vez mais, aumentando e tendo a sua própria relação de identidade. Galera, para fechar a última atividade aqui. Sobre os textos, preencha a tabela. Se é fake ou é fato. Temos aí 1, 2, 3 frases. Tu vai dizer se é fake, ou seja, se é mentira. Se tu achar que é mentira, tu marca fake. Se tu achar que é fato, que é verdadeiro, marca fato. E tu vai justificar cada uma delas. Pessoal, eu acho que essa primeira é fake, é errada, é mentira. Então eu vou botar na justificativa porque é mentira. Eu vou marcar de fato. Então não precisa botar nada? Precisa. Tu vai justificar porque seria verdadeira ela. Tu vai fazer isso para todas as 3 frases. Galera, terminamos por aí. Até o próximo bloco. Abraço. Fui!